Capítulo 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. 1. Os fenômenos espíritas modernos têm chamado a atenção sobre os fatos análogos que ocorreram em todas as épocas e jamais a história foi mais compulsada sob esse aspecto que nestes últimos tempos. Da semelhança dos efeitos, conclui-se a unidade da causa, como para todos os fatos extraordinários cuja razão é desconhecida, a ignorância viu uma causa sobrenatural, e a superstição as ampliou acrescentando-lhe crenças absurdas. Daí, uma multidão de lendas que para a maioria são uma mistura de um pouco de verdade e muito de falso. 2. As doutrinas sobre o demônio, que prevaleceram por tempo tão longo, tinham de tal modo exagerado o seu poder que haviam, por assim dizer, feito esquecer Deus. Foi por isso que se lhes fazia honra por tudo que parecia sobrepujar a força humana. Por toda parte aparecia a mão de Satã, as melhores coisas, as descobertas mais úteis, sobretudo todas aquelas que podiam tirar o homem da ignorância e alargar o círculo de suas ideias, muitas vezes foram olhadas como obras diabólicas. Os fenômenos espíritas, mais multiplicados em nossos dias, sobretudo melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre nos limites das leis da natureza e revelando pela sua ação uma nova força e leis desconhecidas até agora. A questão se reduz, pois, em saber de qual ordem são essas inteligências. Enquanto não houve sobre o mundo espiritual, senão noções incertas ou sistemáticas, pôde-se enganar, mas hoje, quando observações rigorosas e estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão se resolve pelos fatos. Agora, sabe-se que são as almas daqueles que viveram sobre a terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos, bons e maus, não constituem seres de diferentes espécies, mas não marcam senão diversos graus de adiantamento. Segundo a classe que ocupam, em razão do seu desenvolvimento intelectual e moral, aqueles que se manifestam se apresentam sob aspectos muito opostos, o que não os impede de terem saído da grande família humana, tão bem quanto o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças no que concerne aos demônios. Ela disse, aspas, temos princípios que não variaram em 18 séculos e que são imutáveis, fecha aspas. Seu erro está precisamente em não levar em conta o progresso das ideias e crer Deus bastante pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento da inteligência, para ter com os homens primitivos a mesma linguagem que com os homens avançados. Se ao passo que a humanidade avança, a religião se aferra aos velhos hábitos, tanto em matéria espiritual quanto em matéria científica, chegará um momento em que ela será invadida pela incredulidade. 4. Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva do demônio nas manifestações modernas. Nota. As citações deste capítulo foram tiradas da mesma pastoral das do capítulo precedente, do qual são a continuação e têm a mesma autoridade. Fim de nota. Aspas. Em sua intervenção exterior, os demônios não são menos atentos em dissimularem a sua presença para afastarem as suspeitas.
sempre astutos e pérfidos, atraem o homem para suas ciladas antes de impor-lhe as cadeias da opressão e da servidão. Aqui despertam a curiosidade pelos fenômenos e os jogos pueris. Ali ferem de admiração e subjugam pelo atrativo do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se sua força os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitam confiança, provocam a familiaridade. Ora se fazem passar por divindades e bons gênios, ora utilizam os nomes e mesmo os traços de mortos que deixaram uma memória entre os vivos. Por meio dessas fraudes, dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados, misturam às suas mentiras algumas verdades e fazem aceitar o erro sob todas as formas. É aí que desembocam as pretensas revelações de além-túmulo. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as nascentes, o santuário dos ídolos, o pé de mesa, a mão de criança, representam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza em seu delírio e que o ignorante, num misterioso sono, torna-se de repente o doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é em toda parte e em todos os tempos o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas observações, ou desses atos, na maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, não se pode esperá-los senão do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos procedimentos, em aparência inofensivos, do magnetismo e o órgão inteligente das mesas falantes. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos-se produzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora ordena-se a madeira e a madeira obedece, interrogam-lhe e ela responde em todas as línguas e sobre todas as questões, encontra-se em presença de seres invisíveis que usurpam o nome dos mortos, cujas pretensas revelações estão marcadas com o selo da contradição e da mentira. Formas leves e sem consistência aparecem de repente e se mostram dotadas de uma força sobre-humana. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Os seres misteriosos que se entregam assim à primeira chamada do herético e do ímpio, como do fiel do crime tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os cúmplices do erro e do inferno. Apesar do cuidado que tomam, escondendo-se sob os nomes mais veneráveis, eles se traem pelo nada de suas doutrinas, não menos que pela baixeza de seus atos e a incoerência de suas palavras. Esforçam-se por apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirar às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles que importunam a noção do dever e da consciência. A incredulidade de nosso século preparou-lhes o caminho,
possam as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e terrível invasão. Fecha aspas. 5. Toda essa teoria repousa sobre o princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos homens e que estas são o produto de uma criação especial e inferior mesmo aos demônios em inteligência, em conhecimentos e faculdades de todas as espécies. Conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus nas manifestações antigas e modernas, atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade para as almas de se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui, mas admitamos, por hipótese, a doutrina acima e vejamos se ela mesma não se destrói por seus próprios argumentos. 6. Nas 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo, a terceira está encarregada da terra, e nesta se encontram os anjos guardiães encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria tomou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a estes últimos impelir os homens para a sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros, e o fato das manifestações ostensivas, porque, se é soberanamente justo e bom, lhes teria concedido um imenso poder de que gozam, deixado uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas para o bem? Admitamos que Deus haja dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus, o que seria já um favor exorbitante em proveito destes últimos. O homem, pelo menos, estaria livre para escolher. Mas dar-lhes o monopólio das tentações, com a faculdade de simular o bem, de se equivocar para seduzir mais seguramente, seria uma verdadeira armadilha estendida à sua fraqueza, à sua inexperiência, à sua boa-fé. Dizemos mais, seria abusar da confiança de Deus. A razão recusa admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. 7. Concedem-se ao demônio faculdades transcendentes. Nada perderam de sua natureza angélica. Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos e, além disso, a astúcia, a esperteza e a manha no supremo grau. Sua finalidade é desviar os homens de bem e, sobretudo, afastá-los de Deus para arrastá-los ao inferno, do qual são os provedores e os recrutadores. Compreende-se que se dirijam àqueles que estão no bom caminho e que são desviados por ele se nisso persistem. Compreende-se a sedução e o simulacro do bem a fim de atraí-los para suas armadilhas. Mas o que é incompreensível é que se dirijam àqueles que já lhes pertencem, corpo e alma, para conduzi-los a Deus e ao bem. Ora, quem está mais em suas garras que aqueles que renega e blasfema de Deus, que mergulha no vício e na desordem das paixões? Já não está no caminho do inferno? Compreende-se que, seguro de sua presa, ele a estimule a orar a Deus, a se submeter à sua vontade, a renunciar ao mal, que exalte aos olhos as delícias da vida dos bons espíritos e lhe pinte com horror a posição dos maus? Viu-se um dia um comerciante gabar aos seus clientes a mercadoria do seu vizinho às expensas da sua e convidá-los a irem para a casa dele. Um engajador depreciar a vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Dizer aos conscritos que terão uma vida de cansaço e de privações, que têm 10 chances em uma de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas destruídos?
E está aí, portanto, o papel estúpido que se faz o demônio desempenhar, porque há um fato notório, é que, em consequência das instruções emanadas do mundo invisível, vêm-se todos os dias os incrédulos e os ateus reconduzidos a Deus e orarem com fervor, o que nunca fizeram. Pessoas viciadas trabalharem com ardor pela sua melhora. Pretender que seja a obra das manhas do demônio é dele fazer um verdadeiro tolo. Ora, como isso aqui não é uma suposição, mas um resultado da experiência, e que contra um fato não há negação possível, disso é preciso concluir ou que o demônio é um desastrado num alto grau, que nem é tão temível, nem tão maligno quanto se pretende, e por consequência que não é muito a temer, uma vez que trabalha contra os seus interesses, ou bem que todas as manifestações não são dele. 8 aspas. Eles fazem aceitar o erro sob todas as formas. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, os mananciais, o santuário de ídolos, o pé de mesa, a mão de crianças tornam-se oráculos. Fecha aspas. Qual é, pois, depois disso, o valor destas palavras do Evangelho? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As pessoas jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Não é predição da mediunidade dada a todo o mundo, mesmo às crianças, e que se realiza em nossos dias? Os apóstolos lançaram anátema sobre essa faculdade? Não. Anunciaram-na como um favor de Deus, e não como obra do demônio. Sabem os teólogos de nossos dias sobre esse ponto mais que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento dessas palavras? 9. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Onde se vêem operações de magia nas evocações espíritas, foi-se o tempo em que se podia crer em sua eficácia, mas hoje elas são ridículas, ninguém crê nelas e o Espiritismo as condena. À época em que floresceu a magia, não havia senão uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se olhava como seres dotados de um poder sobre-humano. Não eram chamados senão para deles se obterem, fosse mesmo ao preço de sua alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou filtros. A magia, com a ajuda dos seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, era tida para fornecer pretensos segredos, para operar prodígios, obrigar os espíritos a se colocarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje, sabe-se que os espíritos não são, senão, as almas dos homens. Não são chamados senão para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. 10. Não há nenhum meio de obrigar um espírito a vir, apesar dele, se for vosso igual ou vosso superior em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se for vosso inferior, vós o podereis, se for para o seu bem, porque então outros espíritos vos secundam. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. A mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento, quando se quer ter relações com espíritos sérios.
com a fé e o desejo do bem, se é mais poderoso para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a virem. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou de afastar os espíritos. A matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs jamais existiu senão na imaginação de pessoas crédulas. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Quem pretenda apresentar uma fórmula pode ousadamente ser taxado de charlatão, porque para os espíritos a forma não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, capítulo 17. Os espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres ou fora de hora são espíritos que se divertem às custas daqueles que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada além de uma mistificação. Perigoso, não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Não há nem dias, nem horas especialmente propícios para as evocações, e isso é completamente indiferente para os espíritos, como tudo o que é material, e seria uma superstição crer nessa influência. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar o menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estão mais calmos. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. A crítica malevolente está mais para representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, teriam poupado gastos de imaginação ou alegações que não servem senão para provarem a sua ignorância ou a sua má vontade. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência, diremos que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns que outros, que não é preciso para evocá-los, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para afastá-los, não tem efeito, e que o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem as suas comunicações sem saírem do estado normal, tão simplesmente, tão naturalmente, como se fossem ditadas por uma pessoa viva. Só o charlatanismo poderia afetar maneiras excêntricas e acrescentar acessórios ridículos. O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 49. Em princípio, o futuro deve ser ocultado ao homem. Não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve chegar, não há com que dela se preocupar, ou bem procuraria entravá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para o cumprimento das coisas, mesmo daquelas às quais gostaria de se opor. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deva facilitar o cumprimento de uma coisa, em lugar de entravá-la, conduzindo a agir de outro modo ao que se teria feito sem isso. O Livro dos Espíritos, 1, 3º,
capítulo 10. Os espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é a obra do gênio. Ela não deve ser adquirida senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Que mérito haveria se não tivesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Todo imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um homem capaz de conduzi-la a bom fim e lhe inspiram as ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porque essas ideias é preciso que as elabore e as ponha em prática. Assim, ocorre com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera. Daquele que não é próprio senão para cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. Mas eles saberão tirar da obscuridade o homem capaz de secundar os seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou ambição para um caminho que não é objetivo do Espiritismo e que resultará para vós nas mais ridículas mistificações. O Livro dos Médiuns, capítulo 26. Os espíritos não podem fazer descobrir os tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas espíritos zombeteiros indicam frequentemente tesouros que não existem ou podem fazer procurar um num lugar, ao passo que está no oposto, e isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, esse alguém as encontrará naturalmente, de outro modo não. O Livro dos Médiuns, capítulo 26. O Espiritismo, esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível e constituem uma das forças e um dos poderes da natureza, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo o outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Ele revela, do mesmo modo, que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi essa ignorância da lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desapareceu e os fenômenos entraram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres, fazendo girar uma mesa ou um defunto escrever, que o médico fazendo reviver um moribundo ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa ou um enganador. O Livro dos Médiuns, capítulo 2. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Há as que creem consistir em fazer os mortos voltarem com o aparato lúgubre do túmulo. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se vêem os mortos descarnados saírem de seus sepulcros cobertos de lençóis, fazendo estalar seus ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, não tem feito mais aqueles que outros e jamais fez reviver um corpo morto. Quando um corpo está na fossa, aí está bem definitivamente, mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, não está aí colocado com seu envoltório grosseiro. Dele se separou no momento da morte, e uma vez operada a separação, não tem mais nada de comum com ele. O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 48. Estendemo-nos sobre essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm nenhuma relação com a magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens, nada de meios de obrigá-los, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou procedimentos para se enriquecer, nada de milagres ou prodígios, nada de adivinhações nem aparições
aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não somente nega todas essas coisas, mas delas demonstra a impossibilidade e a ineficácia. Não há, pois, nenhuma analogia entre o fim e os meios da magia com os do Espiritismo. Querer assimilá-los não pode ser senão o fato da ignorância ou da má-fé, e como os princípios do Espiritismo não têm nada de secreto e são formulados em termos claros e sem equívocos, o erro não poderia prevalecer. Quanto aos fatos das curas, reconhecidos reais na pastoral precitada, o exemplo foi mal escolhido para afastar das relações com os espíritos. É um dos benefícios que tocam mais e que cada um pode apreciar. Poucas pessoas estarão dispostas a renunciar a elas, sobretudo depois de terem esgotado todos os outros meios na crença de ser curada pelo diabo. Mais de um, ao contrário, dirá que se o diabo o curou, ele fez uma boa ação. Nota. Querendo persuadir as pessoas curadas pelos espíritos que o foram pelo diabo, isso desligou radicalmente da igreja um grande número que não sonhavam deixá-la. Fim de nota. 12. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas de espíritos. Entre elas há, evidentemente, as que seriam pouco dignas de espíritos superiores. E se substituís a palavra anjos por puros espíritos ou espíritos superiores, tereis exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não se poderiam colocar na mesma linha as comunicações inteligentes pela escrita, pela palavra, pela audição, ou todo outro meio que não são mais indignas de bons espíritos e que não o são na terra de homens, os mais eminentes, nem as aparições, as curas e uma multidão de outros que os livros sacros citam em profusão como sendo o fato de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produziriam hoje? Porque os mesmos fatos seriam hoje a obra do demônio, nas mãos de certas pessoas, ao passo que são reputados milagres santos em outras. Sustentar semelhante tese é abdicar de toda lógica. O autor da Pastoral está em erro quando diz que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, são hoje perfeitamente explicados, e é por isso que não são vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E não o fossem ainda, não seria mais lógico atribuí-los ao diabo como não era outrora, dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendiam. Os papéis indignos é preciso entender os papéis ridículos e aqueles que consistem em fazer o mal, mas não se pode assim qualificar o de espíritos que fazem o bem e conduzem os homens a Deus e à virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições de espíritos superiores, assim como provam os preceitos seguintes. 13. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições, respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo o pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade num espírito.
Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes, tendo em vista nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições de espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós os grandes esforços competem aos saltimbancos e não aos sábios. Seria absurdo pensar que os espíritos, enquanto sejam pouco elevados, divertem-se em se exibirem. O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 37, 38, 39, 40 e 60. Ver também o Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, Diferentes Ordens de Espíritos, escala espírita. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, distinção de bons e de maus espíritos. Qual é o homem de boa fé que pode ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Não somente o Espiritismo não confunde os espíritos, mas ao passo que se atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos. Ele constata, pela observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, que seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita, que tem das coisas uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e são incapazes de resolver em certas questões o que os colocaria na impossibilidade de fazerem tudo o que se atribui aos demônios. 14. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e elas não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos, entre aspas. O Espiritismo diz também que elas não podem vir sem a permissão de Deus, mas é ainda bem mais rigoroso, porque diz que nenhum espírito bom ou mau pode vir sem essa permissão, ao passo que a Igreja atribui aos demônios o poder de transpô-la. Vai mais longe ainda, uma vez que disse que, mesmo com essa permissão, quando vem ao chamado dos vivos, não é para se colocarem às suas ordens. O espírito invocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Julga se é útil vir, e está aí, ainda, para ele, o seu livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil, não se recusa a responder senão nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam a coisa em brincadeira. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Pode o espírito evocado recusar-se a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam a vossas ordens? E vós mesmos estáis obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam o vosso nome? Quando digo que pode se recusar a isso, entendo quanto ao pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Os espíritas estão, de tal modo, convencidos de que não têm poder direto sobre os espíritos e nada podem obter sem a permissão de Deus, que quando chamam a um espírito qualquer dizem: peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo. Peço também ao meu anjo guardião consentir em me assistir e afastar os maus espíritos. Ou então, quando se trata de chamar um espírito determinado, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de um tal se comunicar comigo. O Livro dos Médiuns, capítulo 17, número 203. 15. As acusações lançadas pela Igreja contra a prática das evocações não concernem, pois, ao Espiritismo, uma vez que se dirigem principalmente sobre as operações da magia, com a qual não tem nada em comum. Ele condena, nessas operações, o que ela mesma condena. Não faz os bons espíritos desempenharem o papel indigno deles. E, enfim, declara nada pedir e nada obter sem a permissão de Deus. Sem dúvida,
Pode haver pessoas que abusam das evocações que delas fazem um jogo, que desviam seu objetivo providencial para que sirvam aos seus interesses pessoais, que por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o Espiritismo sério as reprova, como a verdadeira religião reprova os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Não é, pois, nem lógico nem equitativo imputar ao Espiritismo, em geral, os abusos que ele condena, ou as faltas daqueles que não o compreendem. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela assenta justo. Portanto, diremos, a censura da Igreja cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nisso, ela tem razão. Quando a crítica religiosa é cética, filtra os abusos e estigmatiza o charlatanismo. Não faz melhor com isso que ressaltar a pureza da sã doutrina, que ajuda, assim, a se desembaraçar dos maus elementos. Nisso facilita a nossa tarefa. Seu erro está em confundir o bem e o mal por ignorância na maioria, por má fé em alguns. Mas a distinção que ela não faz, outros a fazem. Em todos os casos, sua censura, a qual todo espírita sincero se associa no limite do que se aplica ao mal, não pode atingir a doutrina. 16. Aspas. Os seres misteriosos que se entregam assim ao primeiro chamado do herético, do ímpio ou do fiel, do crime tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os cúmplices do erro e do inferno. Fecha aspas. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia senão subordinados do inferno para enfiá-los mais no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência senão seres perversos para pervertê-la. Não se encontra, pois, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser bastante compassivo para vir em socorro dessas almas perdidas? Porque as qualidades brilhantes de que são dotados, se não servem senão para seus gozos pessoais? São realmente bons se, mergulhados nas delícias de sua contemplação, veem essas almas no caminho do inferno, sem virem dele desviá-las? Não é a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, sem piedade, deixa o pobre morrer de fome à sua porta? Não é o egoísmo erigido em virtude e colocado até aos pés do Eterno? Não vos admireis que os bons espíritos vão ao herético e ao ímpio. Esqueceis, pois, essas palavras do Cristo. Aspas. Não é aquele que está bem que tem necessidade de médico. Fecha aspas. Não veríeis as coisas de um ponto mais elevado que os fariseus de seu tempo? E vós mesmos, se fosseis chamado por um descrente, recusaríeis ir a ele para colocá-lo no bom caminho? Os bons espíritos fazem, pois, o que faríeis. Vão ao ímpio fazê-lo ouvir boas palavras. Em lugar de lançar anátema às comunicações de além-túmulo, bendizei os caminhos do Senhor e admirai o seu todo-poder e a sua bondade infinita. 17. Disse, os anjos guardiães. Mas quando esses anjos guardiães não podem se fazer ouvir pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregariam meios de ação mais diretos e mais materiais, de natureza a ferirem os sentidos, uma vez que eles existem? Deus coloca, pois, esses meios que são obra sua, uma vez que tudo vem dele e que nada chega sem a sua permissão, à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa aos bons dele se servirem. De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens que as dá aos anjos guardiães para salvá-los. Pois bem, o que os anjos guardiães não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios o fazem por eles. Com a ajuda dessas mesmas comunicações, supostamente infernais, conduzem a Deus aqueles que o renegam
e ao bem aqueles que estão mergulhados no mal. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo. Então, que a igreja fora impotente para convertê-los. Quantos homens que não oraram jamais, oram hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios. Quantos deles não se veem que de orgulhosos, egoístas e debochados se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais? E se diz que é obra dos demônios? Se assim for, é preciso convir que os demônios prestaram um maior serviço e os assistiu melhor que os anjos. É preciso ter uma bem pobre opinião do julgamento dos homens deste século para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faz a sua pedra angular de semelhante doutrina, que se declara solapada em sua base, tirando-se-lhe seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem piedade, é uma religião que se suicida. 18. Deus disse que enviou o seu Cristo para salvar os homens. Não provou seu amor por suas criaturas e as deixou sem proteção? Sem nenhuma dúvida, o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar as verdades aos homens e mostrar-lhes o bom caminho. Mas somente depois dele contai o número daqueles que puderam ouvir a sua palavra de verdade. Quantos morreram e quantos morrerão sem conhecê-la? E entre os que a conhecem, quantos há que a colocam em prática? Porque Deus, em sua solicitude para a salvação de seus filhos, não lhes enviaria outros mensageiros vindos sobre toda a terra, penetrando nos mais humildes redutos, entre os grandes e os pequenos, entre os sábios e os ignorantes, entre os incrédulos, como entre os crentes. Ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, fazê-la compreender àqueles que não a compreendem, suprir pelo seu ensinamento direto e múltiplo a insuficiência da propagação do Evangelho e apressar, assim, o advento no reino de Deus. E quando esses mensageiros chegarem em massas inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repelireis, repudiareis o bem que fazem, dizendo que são os demônios? Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que fazia bem pelo poder do diabo. O que lhes respondeu? Reconhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Mas para eles, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque vinham destruir os abusos e proclamar a liberdade que devia arruinar a sua autoridade. Se viesse para lisonjear o seu orgulho, sancionar as suas prevaricações e sustentar o seu poder, aos seus olhos seria o Messias esperado pelos judeus. Ele era só pobre e fraco. Fizeram-no perecer e creram matar a sua palavra. Mas a sua palavra era divina e lhe sobreviveu. Entretanto, ela se propagou com lentidão e depois de 18 séculos apenas é conhecida da 10ª parte do gênero humano. E cismas numerosos explodiram no seio dos seus próprios discípulos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmá-la, completá-la, colocá-la ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Mas os Espíritos não estão encarnados em um único homem, cuja voz seria limitada. São inumeráveis, vão por toda a parte, não se pode prendê-los. Eis porque os seus ensinamentos se difundem com a rapidez do raio, falam ao coração e à razão. Eis porque são compreendidos pelos mais humildes. 19. Não é indigno de celestes mensageiros, dizei-vos, transmitirem as suas instruções por um meio assim vulgar que o das mesas falantes? Não é ultrajá-los supor que se divertem com trivialidades e deixam a sua brilhante morada para se porem à disposição de qualquer um? Fecha aspas. Jesus não deixou a morada de seu pai para nascer num estábulo?
Onde vistes, aliás, que o Espiritismo atribua coisas triviais aos espíritos superiores? Ele disse, ao contrário, que as coisas vulgares são o produto de espíritos vulgares. Mas mesmo pela sua vulgaridade, com isso não feriam senão mais as imaginações. Serviram para provar a existência do mundo espiritual e mostrar que esse mundo é diferente do que se julgava. Era o início. Era simples como tudo que começa, mas a árvore saída de um pequeno grão não estende menos, mais tarde, ao longe a sua folhagem. Quem creria que de miserável manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que deveria agitar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino. Sim, a sua palavra é a da verdade. Sim, a religião fundada sobre essa palavra será inabalável, mas com a condição de seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos, e não fazer do Deus justo e bom, que nos ensina a conhecer, um Deus parcial, vingativo e sem. Capítulo 11. Da proibição de evocar os mortos. 1. A Igreja não nega, de modo algum, o fato das manifestações. Ela as admite, todas, ao contrário, assim como se viu nas citações precedentes, mas as atribui à intervenção exclusiva dos demônios. É sem razão que alguns invocam o Evangelho para interditá-las, porque o Evangelho disso não diz uma palavra. O supremo argumento que se faz valer é a proibição de Moisés. Eis em que termos se exprime, a esse respeito, a pastoral citada nos capítulos precedentes. Aspas. Não é permitido pôr-se em relação com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio daqueles que os invoquem e interroguem. A lei mosaica pune de morte essas práticas detestáveis, em uso desde os gentios. Não ides procurar os mágicos, está dito no livro Levítico, e não dirijais aos adivinhos nenhuma pergunta, de medo de expor-se à mancha dirigindo-vos a eles. Capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de piton ou de adivinhação, que seja punido de morte, serão lapidados e seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Capítulo 20, versículo 27. E no livro do Deuteronômio, que não haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos, ou que observe os sonhos, ou os augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton e que pratiquem a adivinhação, ou que interroguem os mortos para aprenderem a verdade, porque o Senhor tem em abominação todas essas coisas, e destruirá em vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Capítulo 18, versículos 10, 11 e 12. Fecha aspas. 2. É útil para a compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés lembrar-lhe o texto completo, um pouco abreviado nesta citação. Aspas. Não vos desvieis de vosso Deus para ir procurar os mágicos, e não consultei os adivinhos de medo de vos manchar em vos dirigindo a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Fecha aspas. Aspas. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos de morte, serão lapidados e seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Idem, capítulo 20, versículo 27. Quando entrardes no país que o Senhor vosso Deus vos dará, tomai muito cuidado para não querer imitar as abominações desses povos, e que não se encontre ninguém entre vós que pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aquele que tem o espírito de Piton, e que se metem de adivinho,
ou que interroguem os mortos para aprender a verdade, porque o Senhor tem a abominação de todas essas coisas, e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dessas espécies de crimes que cometeram. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9, 10, 11 e 12. Fecha aspas. 3. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada sobre este ponto, deve sê-lo igualmente sobre todos os outros, pois por que seria boa no que concerne às evocações e má em outras partes? É preciso ser consequente, reconhecendo-se que a sua lei não está mais em harmonia com os nossos costumes e a nossa época. Para certas coisas, não há razão para que ela não esteja quanto à proibição de que se trata. Aliás, é preciso se reportar os motivos que provocaram essa proibição, motivo que tinham então a sua razão de ser, mas que seguramente hoje não existem mais. O legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes hauridos no Egito, onde o das evocações estava em uso e era um motivo de abuso, como provam estas palavras de Isaías. Aspas, o espírito do Egito se aniquilará nele, e eu arrasarei a sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Capítulo 19, versículo 3. Fecha aspas. Além disso, os israelitas não deviam contratar nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles iriam encontrar as mesmas práticas entre aqueles onde iam entrar e que deviam combater. Moisés devia, pois, por política, inspirar ao povo hebreu a aversão por todos os seus costumes que tivessem ponto de contato, se lhes for assimilado. Para motivar essa aversão, era preciso apresentá-los como reprovados pelo próprio Deus. Por isso ele disse, o Senhor tem abominação a todas essas coisas, e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. 4. A proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se evocavam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação da mesma qualidade que os augúrios e os presságios, explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Seja o que for que haja feito, não conseguiu desenraizar esse hábito que se converteu no objeto de um tráfico, assim como o atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. Aspas. E quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos, que falam em segredo em seus encantamentos, respondei-lhes, cada povo não consulta seu Deus? E vai-se falar aos mortos naquilo que diz respeito aos vivos. Isaías capítulo 8, versículo 19. Sou eu quem faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que tornam insensatos aqueles que se intrometem em adivinhar, que transtornam o espírito dos sábios e que convence de loucura a sua vã ciência. Capítulo 44, versículo 25. Que esses augúrios que estudam o céu, que contemplam os astros e que contam os meses para deles tirarem a predição que querem vos dar do futuro, venham agora e que vos salvem. Vieram como a palha, o fogo as devorou. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes. Não restará de seu abrasamento nem carvões nos quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis em que se tornarão todas essas coisas às quais vos aplicastes com tanto trabalho. Esses negociantes que traficaram convosco em vossa juventude desaparecerão todos, um de um lado, outro de outro, sem que dele se encontre um único que vos tire de vossos males. Capítulo 47, versículos 13, 14 e 15. Fecha aspas. Neste capítulo, Isaías se dirige aos babilônios, sob a figura alegórica da Virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus. Diz que os encantamentos não impedirão a ruína de sua monarquia. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Abre aspas.
Vinde aqui, vós outros, filhos de um adivinhador, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída, de quem zombais? Contra quem abriste a boca e lançastes vossas línguas penetrantes? Não sois filhos pérfidos e descendentes bastardos, vós que procurais a vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificais os vossos filhos pequenos nas torrentes sob as rochas avançadas? Tendes colocado a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes licores para honrá-las, ofertaste-lhes sacrifícios. Depois disso, a minha indignação não se incendiará? Capítulo 57, versículos 3, 4, 5 e 6. Fecha aspas. Estas palavras são inequívocas. Provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por objetivo a adivinhação e que dela se fazia um comércio, estavam associadas às práticas da magia e da feitiçaria e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés, pois, tinha razão em proibir essas coisas e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo, já que os espíritas não sacrificam as crianças pequenas, nem derramam licores para honrar os deuses, que não interrogam nem os astros nem os mortos, nem aos augúrios para conhecerem o futuro que Deus sabiamente ocultou aos homens, que repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam de se comunicarem com os espíritos, que não estão movidos nem pela curiosidade nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e pelo único desejo de se instruírem, de se melhorarem e de se aliviarem as almas sofredoras. A proibição de Moisés não lhes concerne de modo algum. É o que teriam visto aqueles que a invocam contra os espíritas se tivessem aprofundado melhor no sentido das palavras bíblicas. Teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que se passava com os hebreus e os princípios do espiritismo. Bem mais, que o Espiritismo condena precisamente o que motivava a proibição de Moisés. Mas, cegos pelo desejo de encontrarem um argumento contra as ideias novas, não se aperceberam de que esse argumento é completamente falso. A lei civil de nossos dias pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés decretou a pena de morte contra os delinquentes, foi porque precisava de meios rigorosos para governar esse povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada em sua legislação. Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não existiam nem prisões, nem casas de correção no deserto, e seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Não podia aumentar a sua penalidade como se faz em nossos dias. É, pois, erradamente, que se apoia na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele as aplicava. Aliás, por que reviver com tanta insistência esse artigo quando se silencia o começo do capítulo, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra, de terem parte em alguma herança, porque é o próprio Senhor a sua herança? Deuteronômio, capítulo 18, versículos 11 e 12. 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus, propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica segundo os tempos, e não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto, não menos que os capitulares de Carlo Magno não poderiam se aplicar na França no 19º século. Quem sonharia, por exemplo, reviver hoje este artigo da lei mosaica?
Aspas. Se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, e que disso morram, o boi será lapidado e não se comerá de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, capítulo 21, versículo 28 e seguintes. Fecha aspas. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, todavia, por finalidade punir o boi e pagar o seu senhor, simplesmente equivalia ao confisco do animal por causa do acidente, para obrigar o proprietário a mais vigilância. A perda do boi era a punição ao seu dono, punição que devia ser bastante sensível em um povo pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra. Entretanto, ela não devia aproveitar a ninguém, por isso era proibido comer-lhe a carne. Outros artigos estipulam o caso em que o dono é responsável. Tudo tinha a sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela está previsto até os mínimos detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, estavam segundo as circunstâncias onde ele se encontrava. Certamente, se Moisés retornasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria o dos hebreus. 6. A isso se objeta que todas as leis de Moisés foram editadas em nome de Deus, tanto quanto a do Sinai. Se todas são julgadas de fonte divina, por que os mandamentos estão limitados ao decálogo? É, pois, que se faz a diferença. Se todas emanam de Deus, todas são igualmente obrigatórias. Por que não são todas observadas? Porque, além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e que não aboliu? Esquece-se que todos os legisladores antigos, para darem mais autoridade às suas leis, disseram recebê-las de uma divindade. Moisés tinha mais que nenhum outro necessidade desse apoio, em razão do caráter do seu povo. Se apesar disso teve dificuldade em se fazer obedecer, teria sido bem pior se fossem promulgadas em seu próprio nome. Jesus não veio modificar a lei mosaica, e sua lei não é o código dos cristãos. Não disse ele: aprendeste que foi dito aos antigos tal e tal coisa, e eu vos digo outra coisa? Mas tocou na lei do Sinai? De nenhum modo. Sancionou-a, e toda a sua doutrina moral dela não é senão o desenvolvimento. Ora, em nenhuma parte ele fala da proibição de evocar os mortos. Entretanto, era uma questão bastante grave para que não a tivesse omitido em suas instruções, quando tratou de questões mais secundárias. 7. Em resumo, trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Dito de outro modo, se ela é mais judia do que cristã. Há mesmo a se anotar que de todas as religiões, a que faz menor oposição ao espiritismo é a judaica, e que ela não invocou contra as relações com os mortos a lei de Moisés sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. 8. Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi, pois, porque esses espíritos podiam vir de outro modo, a sua proibição teria sido inútil. Se podiam vir em seu tempo, ainda o podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. De resto, Moisés não falou de modo algum destes últimos. É evidente, pois, que não se poderia, logicamente, se apoiar na lei de Moisés nessa circunstância, pelo duplo motivo que não rege o cristianismo e não é apropriada aos costumes de nossa época. Mas, supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe dão, ela não pode, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Moisés, é verdade, compreende o interrogatório dos mortos na sua proibição, mas não é senão de um modo secundário, e como acessório das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhadores e dos augúrios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para deles obterem revelações ilícitas, mas para deles receberem sábios conselhos e proporcionarem alívio àqueles que sofrem.
Certamente, se os hebreus não fossem se servir das comunicações de além-túmulo, senão com esse objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque teriam tornado seu povo mais tratável. 9. Se aprouve a alguns críticos chistosos ou mal-intencionados apresentar as reuniões espíritas como assembleia de feiticeiros e necromantes e os médiuns como ledores de boa sorte, se alguns charlatães misturam esse nome a práticas ridículas que desaprova, bastantes pessoas sabem se agarrar quanto ao caráter essencialmente moral e grave das reuniões do espiritismo sério. A doutrina escrita por todo o mundo protesta bastante contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia caia sobre quem a merece. 10. A evocação, diz-se, é uma falta de respeito para com os mortos, dos quais não é preciso agitar as cinzas. Quem diz isso? Os adversários de dois campos opostos que se dão as mãos, os incrédulos que não creem nas almas e aqueles que nelas crendo pretendem que elas não podem vir e que só o demônio se apresenta. Quando a evocação é feita religiosamente e com recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeto e de simpatia e com o desejo sincero de se instruir e se tornar melhor, não se vê o que seria mais desrespeitoso, chamar as pessoas depois de sua morte que em sua vida. Mas há uma outra resposta peremptória a essa objeção. É que os espíritos vêm livremente e não constrangidos, vêm mesmo espontaneamente sem serem chamados, testemunham a sua satisfação em se comunicarem com os homens e, frequentemente, se lamentam do esquecimento em que são deixados algumas vezes. Se estavam perturbados em sua quietude ou descontentes com o nosso apelo, o diriam ou não viriam. Uma vez que são livres, quando eles vêm, é que isso lhes convém. 11. Alega-se uma outra razão. Aspas, as almas, dizem, moram numa morada que lhes foi fixada pela justiça de Deus, quer dizer, no inferno ou no paraíso. Fecha aspas. Assim, as que estão no inferno não podem sair, embora a esse respeito toda a liberdade seja deixada aos demônios. As que estão no paraíso estão inteiramente em sua beatitude, estão muito acima dos mortais para se ocuparem deles, e muito felizes para retornarem a esta terra de miséria, se interessarem por parentes e amigos que deixaram. São, pois, como esses ricos que afastam a visão dos pobres com medo que isso perturbe a sua digestão. Se assim fora, seriam pouco dignas da felicidade suprema, que seria o prêmio do egoísmo. Restam aquelas que estão no purgatório, mas estas são sofredoras e têm que pensar em sua salvação antes de tudo. Portanto, nenhumas nem outras podem vir. É só o diabo quem vem em seu lugar. Se elas não podem vir, não há, pois, a temer que perturbem o seu repouso. 12. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar a sua morada afortunada para virem em socorro dos mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos que eles devem gozar da maior soma possível de beatitude? Por que, segundo ela, os santos e a própria Virgem vêm se mostrar aos homens e fazerem milagres? Deixam, pois, o céu para virem à terra? Se aqueles que estão no mais alto dos céus podem deixá-lo, por que aqueles que estão menos elevados não o poderiam? 13. Que os incrédulos neguem a manifestação das almas, isso se concebe, uma vez que nelas não creem, mas o que é estranho é ver aqueles cujas crenças repousam em sua existência e em seu futuro se obstinarem contra os meios de provar que ela existe e se esforçarem em demonstrar que isso é impossível. Pareceria natural, ao contrário, que aqueles que têm o maior interesse em sua existência devessem acolher com alegria e como um benefício da providência os meios de confundir os negadores por provas irrecusáveis, uma vez que são os negadores da religião.
Eles deploram sem cessar a invasão da incredulidade que dizima o rebanho dos fiéis, e quando o mais poderoso meio de combatê-la se apresenta, repelem-no com mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas extravasam a ponto de não deixarem nenhuma dúvida, tem como recurso, como argumento supremo, a proibição de se ocupar delas, e para justificá-la vão procurar um artigo da lei de Moisés, do qual ninguém sonhava, e onde quer-se a toda força ver uma aplicação que não existe. Estava-se tão feliz com essa descoberta que não se percebeu que esse artigo é uma justificativa da doutrina espírita. 14. Todos os motivos alegados contra as relações com os espíritos não podem sustentar um exame sério. Da obstinação que nisso se coloca, entretanto, não se pode inferir senão que a essa questão se liga um grande interesse. Sem isso, nele não se colocaria tanta insistência. Ao ver esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas tem medo. O verdadeiro motivo poderia ser bem o temor que os espíritos muito clarividentes não viessem esclarecer os homens sobre os pontos que se quer deixar na sombra, e fazê-los conhecer à risca o que é de outro modo e as verdadeiras condições para nele ser feliz ou infeliz. É por isso que, do mesmo modo que se diz a uma criança, não vá ali que há um lobisomem, se diz aos homens, não chameis os espíritos, são o diabo. Mas esforçar-se-á em vão, se interdita aos homens chamarem os espíritos, não se impedirá aos espíritos virem aos homens para tirarem a lâmpada de sob o alqueire. O culto que estiver na verdade absoluta, nada terá a temer da luz, porque a luz fará ressaltar a verdade, e o demônio não poderá prevalecer contra a verdade. 15. Repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução que resulta por si mesmo em iniciação à vida futura, e exemplos que elas nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que se pode fazer desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando aqueles que sofrem a se libertarem da matéria e se melhorarem. Interditá-las é privar as almas infelizes da assistência que podemos dar-lhes. As palavras seguintes de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação praticada com um fim caritativo. Aspas. Cada espírito sofredor e queixoso vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos nos quais sucumbiu, dirá suas esperanças, seus combates, seus pavores, dirá seus remorsos, suas dores, seus desesperos, mostrar-vos a Deus justamente irritado, punindo o culpado com toda a severidade de sua justiça. Escutando, estaríeis comovidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Seguindo em suas queixas, vereis Deus não o perdendo de vista, esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços logo que ensaie avançar. Vereis os progressos do culpado com os quais tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Segui-lo-eis com solicitude, como o cirurgião segue os progressos da ferida que trata diariamente. Bordeaux, 1861. Fecha aspas.